Olá, turma. Bom dia. Seja bem-vindo à nossa aula de hoje. Bom, na aula de português de hoje, dia 20, né, do 10, eu irei fazer a correção do exercício, a atividade do dia 13, né, a nossa última aula de português, e continuar falando um pouquinho, né, a mais sobre os verbos, sobre o tempo verbal. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre a flexão, de número e de modo, certo? Está lá na página 50. Ou seja, a ideia da aula de hoje é que a gente possa ampliar, né, o estudo sobre os verbos, fazendo a correção do exercício, mostrando a correção do exercício, né, da aula passada, e dando continuidade ao mesmo assunto, explicar para vocês a flexão de número e de pessoa, e principalmente a flexão de modo, certo? Na sequência, eu trabalharei duas questões que está lá ainda na página 50, certo? Então, vou voltar aqui e pegar a nossa correção, ok? Para vocês acompanharem. Bom, deixa eu voltar aqui. Essa foi a nossa aula passada, né? Pronto, essa foi a atividade aqui, ó, que está lá, página 40. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Foi página 48, 49, né? Essa atividade da página 48. Pronto, então vamos lá. Essa primeira questão aqui, pessoal, ó, ele trouxe aí a manchete, né? Releia o título. Após Réveillon, garis retiram 290 toneladas de lixo de Copacabana. E na letra A, ele pediu aqui assim, observe o tempo do verbo retiram. O fato ocorrido na praia de Copacabana foi relatado no tempo presente, passado ou futuro. Muitos alunos colocaram aqui o tempo passado. Ele faz aqui duas perguntas, né? Eu coloco assim, observe o verbo retiram. A palavra retiram está no presente. O fato ocorrido na praia de Copacabana foi relatado no tempo presente, passado ou futuro. Então, pessoal, ó, relatado é quando é contado por alguém, no caso, o jornalista. Então, ele é relatado no presente, certo? Eu coloquei aqui embaixo, ó. Vou ler com vocês. Pronto, então aqui, ó, letra A. Foi relatado no tempo presente. Ou seja, a palavra retiram é presente, ok? Apesar de ter ocorrido no passado. Então, assim, o acontecimento já tinha ocorrido quando o jornalista ele relata. Porém, é muito comum nas notícias, né? Esses verbos serem colocados no presente para dar mais proximidade, né? Para dar mais algo de recente para chamar a atenção do leitor, ok? Aí na letra B, ele vem com essa mesma indicação. Deixa eu voltar aqui novamente, ó. Letra B. Em sua opinião, por que foi empregado esse tempo verbal? Aí vai de acordo com o que eu estava colocando aqui há pouco, né? Ó. Deixa eu descrever aqui abaixo. Ó. Pronto, então eu coloquei assim, ó, letra B. Ó. Geralmente, nas manchetes das notícias, se usa o tempo presente nos verbos para causar um efeito de algo recente. Então, essa é a ideia, certo? Nas manchetes, o jornalista costuma usar o presente, apesar que quando uma notícia vai ser colocada, sempre é de algo que já aconteceu. Porém, para tornar mais próximo do leitor, né, para deixar mais recente, usa-se o tempo presente. É muito comum, ok? Principalmente em manchete, ou seja, nos títulos da notícia. Aí a segunda questão, está aí na página 149, ela vai aqui, ó. Releia o trecho a seguir extraído da notícia. Torcedores japoneses e senegaleses impressionaram na Rússia ao limpar estádio após jogos. Então, tá aqui o trechinho. Os torcedores do Senegal comemoraram a vitória da sua seleção, a primeira de um time africano na Copa do Mundo da Rússia, com exemplo de boas maneiras. Minutos após o fim da partida, o Senegal contra a Polônia, que terminou em 2-1 para os senegaleses, nessa terça 19. Eles começaram a recolher todo o lixo nas arquibancadas do estádio Spartak, em Moscou. E na letra A ele perguntou assim, identifique as formas verbais que aparecem nesse trecho. Então aqui, ó, as formas verbais.
comemoraram. Deixa eu ver mais uma. Deixa eu ver. Terminou e começaram. Deixa eu ver aqui abaixo se eu coloquei os três. Pronto, aqui, ó, letra A, né, da segunda. Comemoraram, terminou e começaram. São três verbos, ok? Aí vocês pausam aí e vai corrigindo. Enquanto isso, na letra B, ó, é que ele pergunta aqui na B. Essas formas verbais remetem a fatos no presente, no passado ou no futuro. Todas estão no passado, né? Deixa eu ver como eu coloquei aqui. Ó, remetem a fato já ocorrido, ou seja, o tempo verbal passado. Quem colocou só passado, pretérito está correto também, ok? Aí a terceira, dá para a gente ver daqui. Ó. A terceira é onde fala um pouquinho sobre locuções verbais, né? São duas palavras, né? Formando aí uma ação verbal. Vai estar sempre um verbo auxiliar, mais o verbo no particípio. Então, eu tenho aqui, ó. Quando dois ou mais verbos são unidos para expressar uma ideia, temos uma locução verbal. A gente conversou um pouquinho sobre a aula passada. E aí, nas alternativas, vocês iriam ler, né, o trecho aqui do textinho de cada alternativa e identificar aqui aonde está uma locução verbal. Eu falei que só tinha uma em cada. Então, por exemplo, na letra A, eu tenho aqui a palavra tinha sido, né, ó, o lixo já tinha sido recolhido, então tinha sido. Essa B aqui, ó, para a festa da virada se reuniu 2,4 milhões de pessoas, foram colocados, ó, dois verbos aqui, né, junto com o valor de ação, certo? Então, foram colocados, e nessa outra aqui, o volume é um pouco maior do que o ano passado, quando 290 toneladas de lixo foram retiradas. Então, está aqui, ó, foram retiradas. Deixa eu descer aqui abaixo, e aqui estão todas, certo? Aí vocês só pausam aí e observem se o de vocês está ok. Beleza? Continuando, vamos para a aula de hoje. Vou pegar aqui o nosso conteúdo, certo? Bom, então aqui, dando sequência, né, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a flexão de pessoa em número, né? Tem uma tabela, essa tabela está lá na página 50 do livro de vocês, ok? Então, assim, ó, aqui nós vamos observar, pessoal, que o verbo, como ele é uma palavra que sofre flexão, né, de acordo com o sujeito, então, como eu falei na aula passada, sofrer flexão é se adaptar, né? Ele vai se adaptar no tempo, na pessoa, no número e no modo, certo? Essas são as principais flexões aí, ou seja, adaptações que o verbo vai sofrer. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o verbo retira, retirar, né? Que nós buscamos lá em uma das questões acima. Então, o verbo retirar. Qual é a flexão de número? Quando se fala de número, pessoal, nós estamos indicando, né, singular ou plural, certo? Então, singular e plural é a flexão de número, ok? Pessoa, flexão de pessoa. Pessoa, a gente refere-se a pessoas gramaticais, né? Pessoa do discurso. Então, quem fala? Eu, primeira pessoa. Com quem eu falo? Tu, segunda pessoa. De quem falamos? Então, eu tenho aqui ele e ela, e configura também o você como terceira pessoa. Então, eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa, incluindo o você. E aí a gente observa aqui que essa ideia de pessoa, né, primeira, segunda e terceira pessoa, ela configura-se no plural e no singular, certo? Então, a primeira pessoa do plural, nós, quem falamos. Com quem falamos, segunda pessoa, vós. De quem falamos, vocês, ou eles ou elas. Então, a terceira pessoa do plural. Aí aqui, observem a flexão, né? A conjugação do verbo retirar no tempo presente, no tempo pretérito, ou passado, né? E no tempo futuro. Então, vocês observem aqui as flexões, né? Como terminam cada um, façam uma leitura atenta, certo? Observem aí a terminação, principalmente das palavrinhas, né? As desinências, as terminações dos verbos que estão aí em negrito, certo? Observem que a flexionar é se adaptar. A mesma palavrinha retirar, ela vai se adaptar
à pessoa e ao número, certo? Bem como também ao tempo em que ocorrem aquelas ações, beleza? Descendo mais um pouco aqui, ó, nós vamos falar de uma das flexões mais importantes, né, do verbo, que é a flexão de modo. A flexão de modo, pessoal, né, a gente diz assim, o modo como ocorreu aquelas ações, a maneira como ocorreu aquelas ações. Então, quando se coloca uma ação, né, um verbo, quando o sujeito pratica uma ação, aquela frase ali, ela vai estar sendo indicada em qual modo, né? De qual maneira? É no modo certo, da certeza, né? É um modo duvidoso ou que indica possibilidade? Ou é um modo de pedido ou ordem? Então, aí a gente classifica, né, essa flexão de modo em três indicadores, né? O modo indicativo, que eu costumo chamar de modo da certeza, o modo subjuntivo, ou modo da dúvida, né? E o modo imperativo, que é o modo da ordem, ou pedido, né? Imperar é você dar ordem. Subjuntivo é aquilo que vai expressar dúvida ou possibilidade, certo? E o modo indicativo é o modo do fato real, da certeza. Então, vamos só fazer a leitura. Isso aqui está na página 51 do livro. Vocês fazem a leitura, né, detalhada antes de começar as questões que eu vou colocar aqui abaixo. Além do tempo e da pessoa do discurso, os verbos expressam o modo, que é aquilo que eu coloquei para vocês agora. Com as ações acontecem, ou seja, a forma como são flexionados também revela a atitude ou a intenção do falante em relação ao fato expresso. Ou seja, a intenção, a atitude, né? O que eu estou falando, eu estou colocando numa certeza, eu estou colocando numa dúvida ou possibilidade, ou estou colocando na forma de ordem ou pedido. Então, aí se classifica o modo indicativo, subjuntivo ou imperativo. Vamos só dar uma lida aqui e observar os exemplos dados aqui pelo autor, ok? Modo indicativo. Expressa um fato real, uma certeza. Olha só o exemplo aqui, ó. Os garis não mediram esforços na retirada do lixo. Então, aqui ele está falando, ele está colocando aqui a ação como algo certo, que ocorreu, beleza? Então, os garis não mediram esforços na retirada do lixo. Então, está falando aqui com convicção, com certeza, certo? Segundo ponto, ó, modo subjuntivo. Expressa uma dúvida, uma possibilidade. Então, o modo subjuntivo é aquele modo da dúvida. Exemplo aqui, ó. Se todos colaborarem, a quantidade de lixo diminuirá. Então, a palavra colaborarem, ela está expressando uma dúvida. Se todos colaborarem, então, ou seja, não é algo que é certeza, né? Aqui é uma possibilidade. Se tiver uma colaboração, a quantidade de lixo diminuirá. Então, analisando sintaticamente a frase, você percebe claramente que há aqui uma possibilidade na frase aqui expressa, né? Aí o terceiro ponto aqui, pessoal, é o modo imperativo. Como eu coloquei, imperar é da ordem, né? Então, o imperativo ele vai expressar uma ordem, um pedido, pode ser também um conselho ou um convite, ok? Ao exemplo aqui, ó. Seja consciente e não suje as praias e os calçadões. Então, seja consciente, aqui seria lá um conselho, né? E não suje as praias e calçadões. Não suje, então tá dando uma ordem aqui, né? Ok? Então, vocês percebam que o verbo aqui, esses dois verbos, eles estão usados com a intenção de fazer um pedido ou expressar uma ordem. Não é isso? Até tem uma... Geralmente, nas frases que são imperativas, elas podem também terminar com um ponto de exclamação, para indicar uma força maior na expressão, beleza? Pronto, dito isto, nós iremos agora para o exercício. Ó, o exercício são apenas essas duas questões. A questão 5, certo? Que está lá na página 150, e a questão 1 aí que inicia a próxima sessão, ok? Questão 5 e questão 1. Vocês podem colocar como primeira e segunda questão, sem problema, ok? Então vamos lá, olha só, vou explicar por aqui. Ó. Releia mais alguns trechos da primeira notícia.
A faxina após o jogo também foi destaque na Arena Mordóvia, na cidade de Charask. Por lá, os japoneses repetiram as cenas vistas na Copa do Mundo 2014 no Brasil e na Olimpíada do Rio em 2016, entre alguns grandes eventos. Essa organização dos japoneses para deixar tudo limpo nas arenas esportivas surpreende muitos estrangeiros. Esse é um hábito que os japoneses adquirem desde a infância. Aí, com base nesse trecho aqui, não precisa vocês copiarem. Vocês colocam aqui o enunciado e copiam as alternativas, ok? A letra A, ele pede assim, ó, transcreva todas as formas verbais encontradas nesse trecho. Aqui, pessoal, são 7 verbos. Vocês vão encontrar aqui 7 verbos, ok? Inclusive esse aqui, ó, esse é. Então, aqui eu tenho um verbo, né? É o verbo de ligação, também chamado de verbo de estado. São 7 verbos com esse aqui, ok? Só uma dica aí. Letra B. Quais dessas formas verbais foram empregadas no presente? Quais dessas formas verbais foram empregadas no presente? E no pretérito? Aí vocês vão separar aqui, ó. Podem colocar lá presente, aí vocês separam as palavras os verbos que estão colocados no presente e aqui os verbos que estão no pretérito. Lembrando que pretérito é a mesma coisa no passado. Vocês podem fazer 2 colunas, certo? Colocar lá a coluna do presente e a coluna do pretérito, ok? E as palavras os verbos que vocês encontraram aqui, lembrando, são 7. Vocês vão usá-los aqui, dividindo lá no presente e dividindo no pretérito, ok? Letra C. As formas verbais empregadas nesses tempos estão em primeira ou em terceira pessoa. Que efeito de sentido a escolha dessa pessoa no discurso pode produzir na notícia? Só um exemplo aqui, ó. A faxina após os jogos também foi destaque na arena. Por lá, os japoneses repetiram. Então, aqui, a terceira pessoa, né? Então, como ele está falando aqui do japonês, na maioria dos verbos, eles estão empregados aqui em terceira pessoa, certo? Ou seja, de quem está se falando, ok? Aí, ó, que efeito de sentido a escolha dessa pessoa no discurso pode produzir na notícia? Então, a questão da veracidade, né, a referência, então tem algo a ser colocado, notório, certo? Dentro com as possibilidades de vocês. Aí, essa outra questão, pessoal, ó, ela está bem simples. Ó. Leia as frases a seguir e observe os verbos que estão aqui em destaque. Ó. Essa questãozinha está na página 150, ok? Aí tem 3 frases aqui, onde os verbos estão em negrito. E aí vocês vão indicar a frase que o verbo expressa. Uma possibilidade, né, o modo subjuntivo, uma ordem, que é o modo imperativo, e uma certeza, que é o modo indicativo. Aí vocês vão aqui, ó, só basta colocar frase 1, ou frase 2, ou frase 3, certo? Não precisa vocês reescreverem aqui, ok? Agora, interessante que deixasse aí reescrita, escrevesse as frases, e aqui vocês colocavam só apenas qual é a frase 1, frase 2 ou frase 3, ok? Então, fica bem organizado. Bom, aí são 2 questãozinhas básicas, ok? A gente vai trabalhar mais à frente também com uma atividadezinha de revisão sobre o tempo verbal, que também é estudado ao longo dos 7º anos também, certo? Bom, então vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, vocês é só chamar lá no Zap, ok? Um abraço a todos. Fiquem com Deus.